Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao podcast Dissimulados Arrependidos. Hoje vamos começar o podcast fazendo uma autodescrição, coisa que a gente nunca fez até agora, nessa terceira temporada, que aí a Dani e a Cris, os nossos convidados especiais aqui, elas trouxeram essa sugestão e foi super aceita. Porque realmente a gente nunca pensou em fazer isso e vamos fazer a partir de agora em todo o podcast aqui do Dissimulados. Então eu sou Renato Santos, sou um homem branco, cabelo e barba castanha, apesar que tem um pouco de grisalho também aqui na minha barba, tá chegando nisso. Eu tô vestido de camisa verde e calça caqui, sentado num sofá azul. E agora, hoje a gente vai falar sobre o sétimo episódio da primeira temporada, que foi sobre discriminação. Nesse episódio, a gente tratou um caso de uma denúncia de transfobia, ou seja, uma pessoa, na verdade um casal, foi demitido pelo gestor e esse casal, o casal se sentiu discriminado por conta disso e fez uma denúncia no canal de denúncias da empresa e aí começou todo o processo de investigação. Se você tiver interesse, vai lá, assiste o episódio completo, mas aqui a gente vai conversar sobre como que é possível ou quais são as ferramentas que a empresa ou organização ela pode dispor para minimizar ou mitigar ou zerar possibilidades de discriminação. É isso que a gente vai conversar hoje e eu espero que você goste bastante. De qualquer forma, já dá um like, aperta o sininho, eu sempre esqueço o que eu tenho que fazer, compartilha e não esquece de colocar um comentário falando que eu sou um host muito melhor do que o Mário, porque o Mário agora ele está perdendo espaço aqui no podcast. Então é isso e vamos para cima. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. É isso aí, então, pessoal. Hoje, como eu já adiantei, temos duas convidadas especiais, a Cris Kerr e a Dani Pio. E aí eu quero já passar a palavra para vocês se apresentarem para o nosso público. Olá, pessoal, eu sou a Cris Kerr, da CKZ Diversidade, eu sou uma mulher branca, de olhos azuis, sou loira, cabelo comprido, eu estou vestindo uma blusa branca com umas flores verdes, uma calça preta e um sapato preto, também estou sentada numa poltrona azul. Olá, eu sou a Dani Pio, sou da IO, Inclusão e Equidade. Eu sou uma mulher negra, dos cabelos com dreads no meio das costas, estou usando um macacão preto, um blazer roxo e um tênis branco. E muito feliz, muito sorridente aqui hoje por esse convite de estar participando desse podcast. É uma grande honra receber vocês aqui e espero que a gente possa agora jogar. Eu costumo brincar o seguinte: um monte de serpente no nosso jardim para realmente a gente conversar de forma bem direta, bem corajosa sobre esse tema, né? Porque muitas vezes não se fala sobre isso. E aí eu já quero começar o seguinte: o caso que a gente estudou lá no episódio 7 foi sobre transfobia, né? Ou possível transfobia. Há um tempo atrás, eu entrevistei a Renata Carvalho, que ela é uma ativista em relação à questão de inclusão trans, né? E aí ela pegou e conversou comigo de uma forma muito, muito direta. Ela falou o seguinte: Renato, muitas coisas mais básicas do tipo que você está falando aí de, sei lá, de fraude, isso aqui muitas vezes nem alcança a pessoa ali por conta do acesso, né? E aí a pergunta é o seguinte: na leitura de vocês, as empresas elas estão incluindo as pessoas trans? Olha, vamos começar do começo, né? Então, qual que é o primeiro ponto que eu vejo que as empresas elas já começam errando? É a parte do código de ética e conduta.
Então, quando você vai ver um código de ética e conduta de uma organização, toda a parte de... Eles dão um foco enorme em fraude, mas quando você vai ver a parte de assédio moral, que entra o preconceito, entra a discriminação, o bullying, o que as pessoas consideram brincadeiras, entra aí. O assédio sexual, ele tá lá embaixo, pequenininho, com uma atenção muito, 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 muito pequena. E o que que acontece? Normalmente a pessoa entra na empresa, ela mal lê o código de conduta, dão o código para a pessoa ler, de ética e conduta, ela nem lê. E dá o check lá, assina que ela viu aquilo. Então, assim, enquanto continuar dessa forma, vai ser muito desafiador, porque as pessoas precisam estar conscientes, elas precisam entender, precisa ter um quiz depois, se ela teve um entendimento, exemplos do que é, do que não é uma discriminação, do que é, por exemplo, uma microagressão. Então, a gente precisa começar trazendo esses pontos aqui primeiro para a conversa. Depois, a gente precisa entrar realmente em treinamento, conscientização. E você está falando da pessoa trans, eu estava outro dia dando um treinamento e uma pessoa falou, eu tive uma pessoa trans no meu time, Cris, e não deu certo. Aí eu falei, e quantas cisgênero você teve no seu time que também não deu certo? Né? E aí a pessoa, normalmente, ela guarda aquela história única. Então, eu trabalhei com uma pessoa trans que não deu certo. Pô, mas quantas você trabalhou cis que também não deu certo? E daí um dos pontos, aqui é para a gente jogar serpente, né, na roda aqui, então vamos lá. E daí ele, durante o treinamento, com o presidente na sala, toda a diretoria, a diretora de compliance estava sentada na minha frente, eu virei para ela e falei, você tem que colocar ele lá na sua lista de desafios, realmente, porque assim, você tem um problema grave de compliance aqui. Ele fez inúmeras colocações que não são brincadeiras, porque ele falava, é uma piadinha só. Eu falei, você falava isso na sua área? Você, do tipo, não tem como um amigo meu me ligar e eu não falar, e aí, seu viado, tudo bem? Eu falei, mas você falava isso na sua área? Ah, agora eu entendi porque a pessoa trans não ficou. Então, assim, a gente precisa entender, dar conscientização para as pessoas, para que elas realmente percebam que muitas coisas que lá atrás, como a gente estava fazendo uma conversa, eu e a Dani, né, Dani? Muita coisa era permitida lá atrás. O mundo mudou. E se o mundo mudou, a gente precisa de novos comportamentos e novas atitudes nas empresas. E poderia até voltar um passo antes, acho que muito pertinente essa reflexão que a Cris nos traz, mas eu voltaria um passo antes para a gente olhar para fora do mundo corporativo, fora da empresa, fora das políticas de compliance. Como a pessoa trans, comumente, ela é vista e tratada na sociedade. Quando ela está lá na escola, é a criança estranha, é a criança problemática, é a criança que muitas vezes os pais passam anos revirando em check-ups, né, de saúde para entender qual é o problema daquela criança. Então, a história da pessoa trans, ela já começa conturbada porque a sociedade não acha aquela pessoa normal. Estou falando aqui o que a sociedade vê, não, assim, Não essa história de normal, né, não é nem o correto para a gente falar sobre isso. Mas a sociedade não acha normal, então aquela criança ela já é marginalizada pela sociedade porque ela é a criança estranha. Né? Muitas vezes a própria família, quando entende qual é a realidade daquela criança, daquele jovem, a família fala assim, tô fora, não é mais meu filho. Né? Meu filho nasceu homem, não é essa mulher. O meu filho, minha filha, eu tenho uma filha, eu não tenho esse homem que está aqui dentro de casa, essa pessoa que diz ser um homem. Então, são pessoas que elas são marginalizadas pela sociedade o tempo todo, desde que elas entendem que elas não têm uma identidade de gênero alinhada com, né, o sexo, né, que ela nasceu. E aí, quando a gente vai caminhando, né, assim, acompanhando a vida dessas pessoas, pouquíssimas de fato chegam a acessar o mundo corporativo para ter a experiência de conseguir ou não performar bem ou não dentro de uma empresa. Né? Assim, tem dados recentes que falam que quase 90% das pessoas trans acabam indo para a prostituição, acabam indo trabalhar como profissional de beleza, vão trabalhar em profissões onde se é permitido ser quem eles são, quem elas são. Né? Então, a gente precisa entender que muitas vezes esse olhar não inclusivo, esse olhar cheio de vieses, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso aqui, né? Esse olhar cheio de vieses que essa pessoa encontra dentro das relações de trabalho, ele vem de muito antes. E a gente precisa reconhecer isso. Né? Não tem como a gente negar isso. Sim. E aí, no caso, aí teve era um casal que aí eles, como eu falei, eles foram demitidos.
pelo gestor. Aí eles acharam, a leitura que eles fizeram, que teve uma discriminação, que eles foram demitidos por ser um casal. A gente já vai aprofundar sobre isso, mas o ponto é que o gestor, ele não sabia que eles eram um casal até aquele momento, porque eles tinham omitido essa informação. E aí a minha pergunta também é o seguinte: por que omitiu? Porque aí a minha pergunta, a minha reflexão, né? Se fosse um casal hétero, eles falariam? Aí entra numa questão de potencial conflito de interesses, aquela situação toda que muitas vezes o casal se resguarda, não fala, não declara, porque tem medo de perder emprego e tal. Agora, será que isso, por ser um casal onde ela é trans, não fica mais difícil ainda de relatar isso para a empresa? Aí já vamos entrar no viés aí? É uma pergunta que a gente não sabe, né? Mas é uma questão que será que... Então, existem várias empresas que já têm ali nas suas políticas que não podem ter casais. Não podem ter casais, ou pode ter, mas não pode ter na mesma área, né? Então, precisaria entender um pouco mais do que aconteceu. Mas, muito provavelmente, tem aí um ponto de ser um casal, de não ser um casal heteronormativo. Então, de não ter tido uma conversa com esse casal. Porque poderia ter tido uma conversa, entender, né? Olha, estamos juntos, a gente está tendo um relacionamento, entender se aquilo ia ter um impacto na área, ou se tem um impacto, pode mudar de área também. Poderia ter tido tudo isso. Acho que talvez o que faltou e aqui a gente está falando tudo no achismo, né? Mas pela nossa experiência, por hipóteses, é que faltou um ambiente inclusivo, né? Muitas vezes, o que é esse ambiente inclusivo? É onde eu consigo chegar para a minha liderança e falar o que está acontecendo. Seja porque eu estou me sentindo discriminada, seja porque eu não estou conseguindo me sentir valorizada, respeitada no ambiente, ou porque eu estou tendo um relacionamento ali dentro da empresa. Então, quando a gente não tem ambientes com segurança psicológica, que são ambientes inclusivos, fica difícil da pessoa conseguir ter uma conversa com a sua liderança. E esse é um dos pontos que a gente tem trabalhado muito nas organizações. Não adianta nada se trazer a diversidade que for para falar também. Eu tenho uma pessoa trans, que a gente chama de tokenismo, né? Que eu tenho uma pessoa ali representativa de um grupo, mas eu não estou trabalhando efetivamente a trazer mais pessoas dos grupos, e também só trago a diversidade, mas eu não cuido do ambiente, como é que essa pessoa está se sentindo ali. Ela tem um ambiente seguro para trazer qualquer ponto que esteja acontecendo, como, por exemplo, estou num relacionamento ou não estou me sentindo bem? Muitas vezes não. Então, ela prefere se calar do que ter essa conversa aberta, num ambiente em que ela sinta que ela não vai ser demitida, ou que não vai acontecer nada com ela ali. Ela prefere não trazer esses pontos para a conversa. Eu vou ilustrar, né, e aprofundar nessa reflexão, ilustrando com um caso real que eu vivi numa das minhas experiências profissionais. Eu me lembro que, enfim, era uma empresa multinacional, num segmento que é um segmento muito fechado para a diversidade, e logo que eu comecei a fazer o trabalho nessa empresa, passado ali 2 meses, uma mulher lésbica, não era nem uma pessoa trans, uma mulher lésbica veio me procurar, me agradecendo, porque finalmente, depois de 2 anos trabalhando na empresa, ela teve coragem de assumir para a equipe dela que ela era uma mulher lésbica. E ela me contou que durante esses 2 anos, ela falou: o pior dia no meu trabalho são as segundas-feiras, porque segunda-feira todo mundo chega contando como é que foi o seu final de semana. E eu sabia que na segunda-feira eu tinha que sempre me controlar para, na hora que eu falasse da minha esposa, eu falar o meu esposo, para que ninguém soubesse que eu sou casada com uma mulher. Imagina essa mulher que ela ficou 2 anos, toda segunda-feira, fingindo ser alguém que ela não é. O quanto que isso não afetou a produtividade dela. O quanto isso que não afetou as próprias relações que ela construiu ali dentro da organização. E o quanto que, de fato, ela estava numa empresa onde ela não se sentia segura de mostrar quem ela é. Então, assim, numa sociedade onde existem ainda empresas grandes, super conceituadas no mercado, onde as pessoas não se sentem seguras sequer de falar sobre a sua orientação afetiva. Imagine uma pessoa trans, né? Que a sociedade normalmente ela coloca realmente na margem da margem da margem, né? Da sociedade. Então, esse é um exemplo clássico, né? Assim, do quanto que às vezes a gente trabalha, né? A gente fala, até quando a gente fala de diversidade, a gente está trabalhando numa esfera
muito superficial ainda, que a gente não considera, numa situação como essa, um olhar mais inclusivo para fazer a avaliação. E Uhum. aqui não é assim, então tem que passar um pano, então, para pessoas trans ou para pessoas de outros marcadores sociais. Não, mas as experiências, elas são diferentes. Sim. Os medos, as inseguranças que as pessoas vivem, elas são diferentes. E a gente não pode desconsiderar isso. Eu queria trazer 2 pontos para complementar aqui o que a Dani traz, né. Eu já fui em empresa para dar treinamento que o CEO virou para mim e falou assim: "Eu quero falar de todos os temas, menos desse aqui". Eu falei: "Menos disso aqui", que normalmente como as pessoas se referem ao grupo LGBTQIAPN+, é isso aqui, né. Eu falei: "Então, mas isso aqui é uma pessoa". E eu falo sempre assim, o exemplo que eu vou dar, e a gente fala geral, né, de todos os grupos um pouco, porque normalmente as empresas têm os seus grupos de afinidade, é exatamente exemplos super simples, né? Se eu chego numa segunda-feira aqui na tua empresa, eu vou me sentir super confortável de comentar, por exemplo, no final de semana eu fui andar de bike com meu marido. Eu não vou ter medo, porque eu sou hétero, Uhum, então eu vou me sentir super confortável de falar. uhum. Mas uma pessoa lésbica, trans, ela já vai ficar. Será que eu posso contar? Se eu contar, vou ser excluída do grupo, e como o pertencimento é a coisa mais importante para as pessoas, elas querem pertencer de qualquer jeito, elas preferem não Sim, contar. sim. Uma vez eu conversando com uma diretora de uma empresa, eles iam começar os grupos de afinidade da organização. E eu falei para ela, pô, vamos começar o grupo LGBT, que é a PN+. Você é lésbica, ela tinha comentado comigo nas nossas entrevistas individuais, que elas são sigilosas. E eu falei, puxa, por que você não assume como a sponsor do grupo? Ela era diretora. Ela falou, não, por favor, não quero. Eu não quero. Eu falei, mas por quê? Você seria super importante, porque para quem entra na empresa e vê uma diretora lésbica, trans, né, negra, com todos os marcadores, ela vai falar, puxa, se ela conseguiu chegar, eu também vou conseguir. Então, eu estava Uhum, pedindo para ela ser por esse motivo. E ela falou assim para mim, eu não quero, porque eu já sou mulher, eu já passo várias discriminações aqui dentro da organização por ser mulher. Se eu falar que eu sou uma mulher lésbica, ou seja, quanto mais interseccionalidade, que são sobreposições de identidade, mais desafiador vai ser. Ela falou: prefiro não falar absolutamente nada. Fiquei super frustrada por conta disso, mas acabei não conseguindo fazer com que ela participasse como sponsor do grupo. E um outro ponto que a gente vê muito, a gente faz muito censo de diversidade nas organizações. Outro dia a gente rodou numa empresa com 10 mil colaboradores. Eles têm 60 pessoas trans. Eles não sabiam quem são as pessoas trans. Por quê? Porque a pessoa trans, se ela já fez a sua transição de gênero, ela não quer falar. Normalmente ela uhum, não quer falar. Ela quer chegar ali, se ela é a Cris, ela é a Cris, se ela é o Renato, ela é o Renato. Eu não quero falar nada. Por quê? Porque eu posso sofrer. Já sofro um uhum, ciclo de exclusão tão Uhum. grande que quando chega ali eu já não quero falar uhum, absolutamente nada. Então, falta muito ainda esse ambiente seguro, uhum. tá? Onde as pessoas possam falar sobre a sua vida sem serem discriminadas, sem serem excluídas do grupo, porque senão elas preferem ficar em sofrimento, como a Dani falou. E Uhum. aí não é só o sofrimento, e é isso que as empresas precisam entender. Quando uma pessoa, seja ela de qualquer marcador, ela não pode ser ela ali, ela simplesmente está perdendo, em média, 30% da produtividade cerebral dela. Uhum. É muita É coisa. muita Ela coisa. está se autodefendendo daquele ambiente, então ela não vai conseguir nunca entregar a mesma coisa que uma pessoa que está se sentindo super bem naquele ambiente. Sim, sim. Esse é o grande ponto que a gente traz de qual é a diferença de desempenho e produtividade de uma pessoa que está se sentindo incluída, valorizada, respeitada naquele ambiente e da outra que não está. Uhum. E aí, pegando ainda essa questão do autodefendendo, a gente lançou agora, recentemente, a pesquisa Triângulo do Assédio. A gente fez entrevistas com 27 assediadores confessos, 15 assediadores sexuais e 12 assediadores morais. Curiosamente, dos assediadores sexuais, todos são homens. Curiosamente, coincidentemente. Né? Aí, e do assédio moral está bem distribuído. Uhum. E aí, o que a gente também percebe é o seguinte, que quando a mulher ela pratica o assédio moral, tem menos tolerância a vítima ou as pessoas que estão assistindo, vendo o assédio moral acontecer, tem menos tolerância à mulher do que a tolerância quando o homem pratica o assédio moral. Por quê? Porque tem aquela ideia de que se o homem, sei lá, ele chega num dia mal, né? É, aloprado, aí tá lá, dá uma gritaria e tal, não sei o quê.
É o jeito é o jeito dele. dele. E É o homem tem que jeitinho ser assim dele. mesmo, é mais enérgico. Agora, se a mulher tem o mesmo comportamento, tá de TPM. Uhum, uhum. Ou tá, não sei. Entra no que a gente chama de viés de comportamento, né? A mulher Uhum. é esperado, a mulher, pessoas negras, pessoas com deficiência, né? Grupos minorizados em geral, LGBT, é esperado que ela fique quieta, que ela se comporte, que ela saiba o lugar dela. Então, quando uma pessoa, uma mulher, ela tá assediando, é como se ela tivesse, peraí, esse não é o seu papel. Agora, o que é muito importante de entender é que se uma mulher ou qualquer pessoa está fazendo isso dentro de uma organização, é porque aquela cultura permite isso. E uma das coisas que eu mais escuto é assim: tem uma pessoa assediadora ali na empresa, mas é porque é uma posição super difícil da gente encontrar outra pessoa. E aí? Vai continuar deixando a pessoa agir daquele jeito? Uhum. Ela mostrando, tendo lá no canal de denúncia, sendo denunciada, a gente vai fingir que não tá vendo nada? Não, não dá, né? Então, assim, é o que a gente, no meu livro, eu escrevo uma frase que eu gosto muito, que é: o silêncio não é neutro. Quando a gente fica em silêncio, a gente está validando o comportamento inadequado. Quando a gente fica em silêncio, quando a gente dá risada, a gente está validando aquele comportamento inadequado. Agora, é mais permissivo que o homem seja, exatamente pelo que você falou, né? O homem, a gente fala na empresa, né? Isso fala assim: o homem é racional, então normalmente ele grita, ele berra, ele tem comportamentos extremamente inadequados. E aquela mulher que às vezes está pé da vida também, igual ele, ela chora. E daí, nossa, ela é muito emocional, ela é muito sensível. Eu falo, gente, o mecanismo da emoção mesmo, só que um vai pra raiva e a gente permite, olha que absurdo, e a outra pessoa, quando ela chora, a gente acha que ela é fraca. Então tá muito desequilibrado tudo isso dentro das organizações. A gente precisa trazer muita consciência para dentro das organizações. E o que você falou, né? 95% dos assédios sexuais são os homens com mulheres, 5% mulheres com homens. Uhum. Eu até acho que pode ser um pouco maior o número de homens que sofrem assédio. Eu falo isso porque meu enteado sofreu assédio, por exemplo, né? A liderança dele vinha beijar o pescoço dele na empresa. E eu falei, você tem que se posicionar. Agora, muitas vezes o homem não fala porque ele vai ser menos homem, né? É aquilo que a gente fala da carteirinha. O homem vai perder a carteirinha dele se ele falar. E nós, mulheres, a gente fingia que não estava entendendo o que estava acontecendo lá atrás, né? Eu estava conversando com a Dani antes, a gente é de uma geração que muitas vezes eu sofria assédio assim na frente de todo mundo. Ninguém fazia nada e eu dava aquele sorrisinho super sem graça assim, mas eu ficava quieta, eu não sabia me posicionar lá atrás. Então é outro ponto que a gente precisa ensinar as pessoas a como elas se posicionam quando elas estão escutando algo que não tá legal. E a única coisa que a gente não pode falar, gente, é não entendi, tá? Isso não pode falar, né? É a única coisa que não dá, mas a gente precisa trazer consciência e fazer perguntas para que as pessoas percebam aqueles comportamentos que elas estão tendo. E essa história dos estereótipos de gênero, né? Elas fazem com que muitas vezes a gente distorça até a forma como a gente olha para algumas situações. Porque, te ouvindo, né, Cris, assim, recentemente não, já tem algum tempo, eu vivi uma situação de assédio com mulher e era um negócio assim, então assim, tipo, você não, tipo, sério mesmo, que é você que tá Dói fazendo mais, isso né? comigo, sabe? Porque a gente aprende tanto a acreditar nesse estereótipo, que a gente sabe que não é que tende a acreditar, é fato. Né? Assim, do homem como protagonista, né? Nos casos de assédio, que quando acontece com uma mulher, você fala assim, você não, né? E tem até dificuldade de reagir para poder... Porque você fica tentando provar para você mesmo que não, né? Assim, vamos seguir. Pelo menos nesse caso, eu prefiro o estereótipo. Mas eu me lembrei de uma outra história também, que eu acho que vale compartilhar aqui. E história minha, pessoal, né? Por exemplo, eu estou numa fase da minha vida que eu gosto de contar das vulnerabilidades também, não só dos sucessos, mas falar da vulnerabilidade. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de aprender a respeitar as pessoas como elas são. Né? Então não adianta a gente ficar só contando história bonitinha, né? A gente precisa contar também as histórias que não foram tão bonitas assim. E lá, eu me lembro muito o ano, assim, né? Lá em 2004, eu trabalhava numa empresa, foi uma das minhas primeiras experiências profissionais, e que eu tinha lá um diretor que me adotou ali, né? Como mentorada dele. Então, ele foi um grande mentor para mim. E uma das coisas que ele dizia, toda vez que eu saía de uma reunião, ele falava assim, Dani, você é muito delicadinha, você fala muito, sabe, discreta, você precisa falar mais grosso, você precisa bater na mesa, senão esses caras nunca vão te respeitar e você não vai crescer. Ele falou, você tem potencial para crescer, mas você precisa falar firme, falar grosso, bater na mesa, falar uns palavrões.
né? Ele me falou, essa foi a orientação que ele me deu, que eu precisava, inclusive, falar uns palavrões para eu ser respeitada e conseguir crescer profissionalmente, já que eu queria, eu almejava uma posição de liderança futuramente. Corta para 9 anos depois, quando eu sentei pela primeira vez numa cadeira gerencial, né? Estava ali numa posição gerencial, numa grande empresa, e eu tive a oportunidade de assumir a gerência de um time que eram meus pares antes, e eu assumi a liderança de pessoas que antes eram minhas pares. E eu costumo dizer que acho que esse foi o maior presente que eu ganhei, porque naquele momento, assim, pronto, virei gerente. Aí eu lembrava, né, das palavras desse mentor que eu tive, assim, agora eu vou ter que, né, falar mais firme ainda, bater mais na mesa ainda, porque eu estava ali em outros espaços onde seria ainda mais difícil eu conseguir ganhar o meu espaço e me posicionar. E até que um dia, passado, sei lá, não tinha passado nem 6 meses que eu tinha assumido aquela posição, uma das pessoas da minha equipe, que era uma amiga, felizmente, que se tornou uma amiga, porque a gente era par, né, há alguns meses antes, me chamou um dia para um café e falou assim: Dani, eu vou te falar porque eu gosto muito de você, porque eu vibrei quando você assumiu a gerência da nossa equipe, então eu preciso te falar. Você está errando a mão. Você precisa, assim, baixar um pouco mais a bola, porque tá demais, tá num nível, assim, que tá soando agressivo realmente pra gente. Aquilo que a gente achava, assim, que era uma força, uma vitalidade sua, tá chegando pra gente com um tom de agressividade. Então a gente precisa que você modere um pouco mais a mão. E naquele momento eu me dei conta, porque acho que, assim, eu me dei conta até que eu entendi por que eu chegava tão cansada em casa. Porque eu estava o Nossa, tempo todo a ali. energia. Não é você, né? Não era eu, Uhum. exatamente. Não era eu. Muito. Então, muitas vezes, né? Então, assim, quando a gente fala assim, essa questão dos casos de assédio também, eu ouso dizer, ainda que não tenha indicadores para provar, que esse movimento, né, assim, de achar que a equidade de gênero se alcança, a gente tendo características parecidas Uhum. com os homens, faz com que muitas mulheres muitas vezes percam a mão, Uhum, uhum, né? uhum. Percam a mão e nem sempre vão ter a ajuda, né, de alguém da equipe que respire fundo e venha e fale a verdade para que você tenha a oportunidade de refletir e repensar a sua forma de agir. Muito legal isso que a Dani está falando, porque eu trabalhei 10 anos no setor metroferroviário e eu era um homem. Porque é exatamente isso. Quando a gente vê e a gente fala assim, nossa, porque as pessoas são agressivas, assim, porque a cultura é agressiva dessa Uhum. organização. Então você tende a se comportar, se segue as pessoas, os comportamentos que tá vendo. Eu costumo brincar que não é o que está escrito lindo na parede, a cultura, respeito, trabalhamos em equipe, não é nada disso. Você entra na empresa, você vê como que a liderança se comporta e você passa a se comportar igual. Então, Daniel era um homem, eu me comportava como um homem, assim, eu tive E que esse medir homem estereotipado, né? Porque a super, gente não é o homem super. legal, é o homem Não, estereotipado. exatamente. Exatamente. E aí eu tive que me desconstruir em tudo, até no jeito que eu cumprimentava, que eu falava com as Eu também. pessoas. Foi uma desconstrução muito grande. E isso é muito importante que a gente entenda. Hoje a gente faz programas nas organizações de coaching com mulheres. Lidere como uma mulher. Uhum. Você não precisa liderar como você está vendo muitas vezes a liderança dentro da organização, porque isso vai fazer mal para a gente. Muitas mulheres desenvolvem doenças autoimunes, como eu desenvolvi, a minha irmã é engenheira civil também. Não sei se você tem, mas assim, várias amigas que eu vou conversando têm doenças autoimunes. Por quê? Porque você tem tanta adrenalina e cortisol, e tem pesquisa mostrando que a mulher está com 4 vezes mais cortisol no organismo do que os homens, porque ela está atuando de uma forma que não é ela. Não é ela. Então, ou ela vai ter uma doença autoimune, ou ela pode ter um quadro de depressão, de ansiedade, porque aquele ambiente não serve. Então, tem momentos também, como foi, por exemplo, o meu, que eu tenho que falar, não dá. Não dá para continuar aqui. Foi quando eu decidi sair da organização e abrir o meu negócio. Isso há 17 anos. Então, assim, porque vai contra quem é a Cris. E você está se forçando a ser alguém que você não é ali né? dentro. Uhum. E faz muito mal para a pessoa. Sim. E aí a gente vê também, por exemplo, na pesquisa, no Triângulo do Assédio, um dos pontos que apareceu tanto do assédio moral quanto do sexual, culpa da vítima. Uhum. É a justificativa, a racionalização que o assediador, ou assediadora, no caso de assédio moral, apontam como a culpa é da vítima. No caso de assédio sexual, porque a mulher, mas ela também deu mole, ela estava com decote, ela estava com comportamento X, dando brecha e tal.
No assédio moral, mas também não está trabalhando, tem que dar Que dava dura. injeção, uma dura e tal. E aí, nessa culpa da vítima, aí vem aquela frase, me permitem dizer, mas é maldita, que é o tal do mimimi. Isso é mimimi. E eu queria que a gente conversasse sobre isso, esse tal de mimimi que o pessoal fala. Acho que essa frase a gente ouve bastante, né, Dani? Que agora tudo é mimimi, agora não pode mais nada. Então, outro dia eu estava dando treinamento, tinham várias pessoas de diversas gerações ali. E o que acontece? A gente foi criado, eu fui criada, como várias pessoas, eu sou da geração X, a gente foi criado com a cultura dos trapalhões, né? A cultura dos trapalhões, a cultura do sai de baixo. Outro dia eu fui assistir um pedaço de sai de baixo, eu fiquei com vergonha, adorava aquele programa. Ele chama Magda de burro o tempo inteiro, extremamente machista. Ele fala, eu odeio pobre, eu tenho alergia a pobre. E a gente morria de dar risada. As pessoas assistiram 30 anos os Trapalhões. Então, quando você fala, olha, não dá mais para fazer como eram os Trapalhões, as pessoas falam, pô, mas peraí, o mundo tá chato, agora é tudo mimimi. Então, a gente vai precisar ajudar essas gerações a se desconstruírem. E eu estava dando treinamento outro dia, falando um pouco sobre geração, e um dos executivos estava lá, e falou, então, porque eu estava falando que a geração Z é uma geração que hoje, e esse é um grande desafio que as empresas vão passar. Primeiro, 32% da geração Z é LGBT. Então, é uma pesquisa aqui do Brasil, tá? Então, ou seja, eu não admito que fale de um amigo meu, de uma amiga minha que é lésbica, que é trans, ou seja, não é só de mim que você vai estar falando, né? Então, isso é muito importante. É uma geração que está muito mais aberta para o tema de diversidade. Quando ela está escolhendo entre duas empresas, se uma tem grupo de afinidade, tem comitê de diversidade, ela já entende que é mais aberta. É uma geração que faz muita diferença o home office, por exemplo. Mas aí a gente tem geração que fala, não, eu quero ver todo mundo aqui. Então, tudo está condicionado com os gatilhos e modelos mentais das pessoas. E aí, um desses executivos, que é da geração X, que nem a minha, ele fez assim. Então, quer dizer que a gente vai ter que se adaptar a essa geração aí. Eu falei, não, é o seguinte, a geração Z já se adaptou ao mundo novo, a esse mundo atual. As outras gerações é que não se adaptaram ainda. Então, aquilo que a gente achava normal, o assédio moral, que eu já sofri da pessoa gritar, bater na mesa, chamar a pessoa de burra na sala de reunião. Né? Apesar de que meu irmão estava falando que outro dia, faz pouco tempo, eu estou falando 2 anos, a liderança também gritando ali, chamando as pessoas de burra, ignorante e tal, que é assédio, né? E o assédio sexual, a gente precisa trazer essa conscientização. O que acontece? A nossa cultura, ela ensinou principalmente aos homens que ele precisa insistir. E é exatamente na insistência que está o erro. Então, se, por exemplo, o Renato vira para mim e fala, a gente trabalha na mesma empresa, você vira para mim e fala, Cris, vamos sair comigo? E eu falo, não, a partir do segundo momento que você vem me chamar para sair, você está cometendo assédio. Só que para o homem, como ele entendeu, a Cris está se fazendo de difícil, eu vou ter que ir lá e vou ter que ficar insistindo com a Cris. Eu vou mandar um WhatsApp, eu vou mandar um e-mail. É aí que a pessoa erra. E quando eu falo isso, as pessoas falam, eu não sabia disso. Eu achei que assédio era só se eu passasse a mão na pessoa, fizesse alguma coisa. Não, você já está cometendo assédio. Então, assim, a gente precisa muito trazer essa conscientização. As pessoas não sabem o que é assédio moral e elas não sabem o que é assédio sexual. Inclusive o bullying, a brincadeira de chamar a pessoa de um apelido que ela não quer. Outro dia eu estava numa empresa que chamava a pessoa de gordão, ele falou, não quero que me chame de gordão. E ficou gordão pra cá, era no WhatsApp, no e-mail. Ele saiu da empresa, ele botou a empresa na justiça. Então, outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado nas organizações são os apelidos preconceituosos. Ou mesmo aquele apelido que a pessoa não quer. Eu não quero que me chame assim. Acabou. A gente precisa aprender a respeitar. E, na verdade, mesmo o apelido, quando o apelido preconceituoso que a própria pessoa aceita, mas se é preconceituoso, não pode rolar. Mesmo por pertencimento, ela aceita. Muitas vezes é por pertencimento. Por exemplo, o que eu conheço de homens negros que têm apelido de Pelé. Negão. De negão, assim, aceita, porque preciso sobreviver a esse ambiente. Então, eu vou aceitar, não vou ficar batendo de frente. Na verdade, tudo que muitas vezes a gente mais quer, quando a gente tem algum marcador social que é minorizado, né, no mercado de trabalho, muitas vezes o que a gente mais quer é só passar desapercebido. Eu quero que as pessoas olhem para minha competência, não para a cor da minha pele, não para o meu cabelo, nada disso. Só foca na minha competência, foca no que eu estou falando, sabe? Então, muitas vezes o aceitar é técnica de sobrevivência.
E eu costumo muito falar, né, assim, quando as pessoas falam de mimimi. Falei, bom, para começar, se mimimi existisse, teria no dicionário. Não tem dicionário, então mimimi não existe. Mas eu deixo, né, quando as pessoas muitas vezes falam, isso é mimimi, tá muito chato, não dá para falar nada, porque isso. Eu ouço, mas eu apelo um pouco para uma resposta assim, bem com tom emocional. Eu falo assim, cara, a vida tá chata para vocês, né, que achavam que podiam falar tudo que queriam. A vida tá chata de 1 ano para cá, de 2 anos para cá. A minha vida ela é chata há 45 anos. Há 45 anos a minha vida ela é chata simplesmente por eu ser uma mulher negra. Ponto. Com 8 meses de idade, na semana em que meu pai comprou uma casa, né, finalmente conseguiu comprar uma casa, a gente foi se mudar para essa casa, tinha 8 meses neste mundo, né? Meu pai sai comigo para ir até a padaria, um vizinho fala, maldita princesa Isabel. Por quê, né? Assim, não era para a gente estar naquele bairro, não era para a gente estar naquela casa. 8 meses eu já estava descobrindo que a vida é chata. Com 3 anos de idade, eu já estava precisando me defender na escola, né, de outras crianças me atacando pela cor da minha pele. Né? Com 5 anos de idade, meu sobrinho estava tendo que ouvir na escola de uma coleguinha branca que ele não poderia brincar com ela porque ele era um preto macaco. E ele chegou em casa tentando entender, mãe, o que é? A gente é macaco? Ser preto é ruim? Porque a coleguinha de 5 anos falou que ele não podia brincar com ela porque ele era um preto macaco. Então, o que eu digo é assim, a minha vida é muito chata, 45 anos, simplesmente pela cor da minha pele. Em vários momentos da minha jornada profissional, minha vida já foi chata por ser uma mulher. Em vários lugares que eu fui para me divertir, minha vida já foi chata por ser uma mulher e mulher negra, que tem os estereótipos, né, enfim, associados a mulheres negras. Então, se eu tiver que tornar a vida das pessoas um pouquinho chata por alguns meses, 1 ano, para a gente poder viver numa sociedade mais saudável para todo mundo, eu vou fazer a vida das pessoas chatas com prazer. Isso Com mesmo. prazer. E mimimi, eu também costumo dizer que é a dor que dói no outro, né? Então, como não dói em você, tá tudo bem. Uhum. Uma das coisas que acontecia comigo no setor médico ferroviário era qualquer coisa que eu falava, era uma reunião de liderança, todos homens, só eu de mulher, e qualquer coisa que eu falava, explica melhor esse ponto, alguém falava, explica melhor que a Cris é loira, né? KKK, todo mundo ria. Hoje eu falo, as pessoas falam, uau, então você vê que já deu uma mudada, assim, né? Tem gente que ri, mas tem gente que fala, uau, que absurdo e tal. E eu me Mas isso sentia foi há 15 anos 15 atrás, ou anos seja, não é uma atrás. coisa. E aí eu me sentia super desconfortável. Eu falava, gente, eu não gosto dessa brincadeira. A Cris é chata. Aí o que que eu fiz? Que também é uma coisa que a gente pode fazer. Primeiro eu conversei com a minha liderança, que é sempre o caminho que eu falo, não adiantou nada. E aí o que que eu fiz? Eu peguei um par meu, porque o que acontece? Estudando neurociência, a gente entende que os iguais se escutam mais. Aí eu peguei um par meu, super amigo meu até hoje, o Rodrigo, e eu pedi para ele, Rodrigo, ó, eu não aguento mais, cara, me sinto super desconfortável, que seria, na época, que hoje que fala mimimi, mas na época alguém pode ter pensado, aquele está de mimimi, né? E ele foi conversando com cada pessoa ali da sala para aquele comportamento ir mudando, sabe? Então, assim, às vezes a gente vai precisar de algumas pessoas ali, Aliados, de né, e aliados aliadas. que vão poder ajudar realmente a transformar aquele ambiente. Senão vai demorar muito mais tempo para a gente conseguir fazer essa Uhum. transformação. Uhum. Muito mais do que a gente já está demorando bastante, né? Porque, olha, a gente fala há muitos anos sobre essa temática e a gente escuta ainda Uhum. falar que é mimimi, falar que, pô, então eu vou ter que me adaptar à geração aí que está chegando, né? Então, E aí você já quicou a bola aqui para a gente entrar num ponto, né? Como que a organização, então, fomenta esses aliados para quebrar essa construção, que é uhum, uma construção que eu diria que é quase que automático. Por exemplo, o homem pegar e falar, não, agora, tá vendo? Agora tá sendo injusto aqui, né? Eu tenho que agora dividir aqui o espaço com a mulher. Não fala isso, mas fala, né? sim, sim. É tipo, Fala de eu outras não formas. consegui o emprego Aham, aham. ou aquele cargo só porque eu sou homem, só Aham. porque sou homem, né? Ou então vira para a mulher, que nem outro dia um grupo de mulheres que eu estou fazendo um coaching, elas me contaram que eles falaram assim, você foi promovida? Tipo assim, para desmerecer, né? Ou seja, ela conseguiu chegar no cargo, mas você foi promovida, né?
Então, a gente tem trabalhado muito essa conscientização de que precisa ter meta. Sem meta, a gente não vai conseguir aumentar o número de pessoas de grupos minorizados, né, Dani? Senão, vamos deixar que Tem que ser intencional, naturalmente né? acontece. Não vai acontecer com os vieses todos que a gente tem, né? A gente, não só a pessoa que tá lá, mas a gente adora a pessoa mais parecida com a gente. Toda pessoa diferente, então uma pessoa trans, uma pessoa com deficiência, eu não sei lidar, não, melhor não, deixa eu trazer uma mais parecida comigo, né? Então, a gente vai precisar trazer muito essa conscientização que é realmente a pessoa que pensa diferente, que tem ideia diferente, que vai ajudar a fazer pensar de uma forma que vai levar a gente à inovação. Então, o que eu percebo é que quando a gente traz os homens, principalmente para a conversa, e eu também excluía eles, tá? Eu falo que eu já comecei errando quando eu entrei com a minha consultoria, eu montei um fórum chamado Fórum Mulheres em Destaque. E os homens não vinham para a conversa, porque eu ligava e falava assim, mas você não vem? Não, não vou no Fórum de Mulheres. Eu mudei o nome do fórum para Super Fórum Diversidade e Inclusão. E aí eles começaram a vir. Mas mesmo eles vindo, como é um ambiente que tem. Aí eles se sentem desconfortáveis, que é o contrário, tem pouco homem branco e muita mulher negra, pessoa com deficiência, muitas mulheres. Então, eu lembro de palestrante que ia falar, falava. Nossa, até me senti meio desconfortável. Por quê? Porque é um grupo que eu não estou acostumado a falar. Começamos a trazer eles, a gente dá a inscrição gratuita, a empresa compra X ingressos, a gente dá a inscrição gratuita para os homens e muitas vezes não vem. A gente resolveu lançar um fórum chamado Fórum Conversando com os Homens sobre Diversidade. E por que a gente começou a fazer isso? Porque eu fui numa empresa uma vez e um dos executivos me falou assim, Cristina, o dia que eu ouvi a palavra diversidade, eu fui lá no RH perguntar o que era isso contra os homens. Então, os homens precisam entender que não é nada contra os homens. A gente só quer abrir um pouco de espaço lá em cima, porque ainda 92% dos cargos de alta liderança, diretoria para cima, só tem homem branco, né? Isso é importante, branco. Uhum. Hétero, normalmente. Ou talvez ele não tenha um ambiente seguro para falar que ele não é. Mas assim, é um homem branco. Então, a gente precisa abrir caminho aqui. E se a gente não trouxer os homens para essa conversa, não vai mudar. Porque daí, quando você consegue convencer um homem do tema, da importância, esse homem falando com outro homem igual ele, ele vai ter uma adesão de escuta muito maior do que se for uma mulher. Sim. Então, uma das técnicas que a gente usa, quando a gente vai, por exemplo, tem empresa que eu vou até hoje que a liderança inteira só tem homem. O que eu faço? Eu trago um executivo que já está super engajado com o tema para falar, por exemplo. Então, para a gente mudar a cultura da empresa, eu vou precisar trazer, quando eu monto, por exemplo, o grupo de agentes de transformação, pessoas embaixadoras da diversidade, não pode ser só mulher, pessoa negra, os grupos minorizados que a Dani falou. Preciso trazer esse homem branco também, porque ele vai começar a ver um comportamento inadequado. Por exemplo, está lá na fábrica, viu um comportamento inadequado, ele vai lá e falar, não foi legal o que você falou. Isso que você trouxe foi uma microagressão, ou pode beirar um assédio. Então, quando você traz esse homem para a conversa, ele entende o papel dele, ele começa a agir em prol dessa temática. Mas como ele não sabe o papel dele, e a maioria dos homens acham que não tem nada a ver com a diversidade, tudo aquilo que a gente tem receio, ou eu não sei falar muito bem, eu prefiro afastar, entendeu? E o medo também, é aí que tá, né? Eu lembro que teve uma vez que eu estava dando aula sobre assédio e tal, e aí eu usei a seguinte expressão. Falei, não, porque não pode denegrir a pessoa. Aí passou a aula e tal, e aí um aluno pegou e veio falar comigo, falou, ô, Renato, é uma expressão racista. Aí eu não sabia, beleza, que eu fiz, já pedi para editar e tal, e coloquei, aprendi isso. Tá certo que muitas vezes tô falando, o homem branco, ele fica numa posição confortável também, tipo, me ensinem. Por favor, só me ensinem porque eu estou até à disposição para aprender. E não, cara, você tem que ir lá e estudar e entender para justamente, e mais do que isso, mudar o comportamento. Mas o que eu tô querendo colocar aqui é que talvez esse medo de repente participar do grupo de grupo onde tem mais mulheres e tal, do tipo, mas eu vou me expor, eu vou cometer gafes e erros e tal, então, né, estamos, né, nesse processo, né? Renato, tudo isso aqui que a gente está falando de construções sociais, culturais, que vem acontecendo há séculos. Não é que começou há 10 anos atrás, vem acontecendo há séculos. E agora é um desafio, de fato, a gente desconstruir tudo isso.
Quando você fala da palavra denegrir, a palavra denegrir, na sua origem, ela não é uma palavra Uhum. racista. Denegrir significa tornar algo negro. Uhum. Ponto. Com o tempo, por conta da história de escravização negra africana no nosso país, denegrir se tornou sinônimo de coisas ruins. Né? Se tornou sinônimo de manchar a imagem de Uhum. alguém, enfim, como se fosse um verbo ruim. Uhum. Mas originalmente não era. Então, tudo isso é construção social. Então, quando você fala, por exemplo, do papel dos aliados, da importância dos aliados, né, dentro das organizações, e aí é dentro e fora das organizações, né? Uhum. Porque Porque não a adianta gente, só a gente tem dentro. que trabalhar em todos os espaços, familiares, Uhum. espaços sociais, amigos, clientes, empresa, colegas de trabalho, enfim, em todos os espaços a gente precisa trabalhar isso. E a importância do papel dos aliados, principalmente quando são aliados que não fazem parte desses marcadores sociais, que são marginalizados, minorizados pela sociedade, é porque, assim, se a gente voltar lá atrás, quem foi que criou o estereótipo de que homens são mais inteligentes, mulheres são mais delicadas? Foram as mulheres que criaram esse estereótipo? Não foram. Assim, quem foi que criou o estereótipo de que pessoas negras são mais dotadas de força física e pessoas brancas são mais inteligentes? Não foram as Uhum. pessoas negras que criaram esse Uhum. estereótipo. Quem foi que criou o estereótipo de que pessoas com deficiência não têm a mesma capacidade de trabalho de que pessoas que não têm alguma deficiência? Não foram as pessoas com deficiência. Então, a gente, para desconstruir tudo isso que socialmente, culturalmente foi construído ao longo de séculos, a gente precisa que, principalmente quem não faz parte do marcador social, se envolva nesta jornada de desconstrução. Porque são essas pessoas, assim, aí aqui a ideia não é fazer com que ninguém se sinta culpado. Agora, outro dia um amigo virou e falou assim, nossa, agora ser branco, homem branco, hétero, cis, virou um problema. Eu falei, não, você não é um problema. Não. Inclusive, você pode ser parte da solução. Uhum. Se você contribuir e ajudar a gente a desconstruir esses estereótipos que foram criados ao longo de séculos. Então, assim, essa não é uma luta de quem tem marcadores sociais diversos, minorizados. Esta é uma luta de todos nós, é algo que Uhum. todos nós precisamos enfrentar e bravamente, porque está na palavra que a gente usa, na expressão que a gente usa, está no nosso olhar, está na Uhum. nossa forma de É. tratar diferente uma pessoa ou outra, sem muitas vezes a gente perceber. Então, é uma jornada que a gente precisa estar todo mundo junto, senão não vai funcionar. E não por bom mocismo. Não é por bom Não. mocismo, É por ter uma sociedade mais saudável, mais saudável. Exatamente, é isso. Estamos falando de saúde mental, estamos falando de sustentabilidade, são de questões bem estruturais para a sociedade. E quando a Dani traz, né, do denegrir, por exemplo, não é só o denegrir, é que tudo que a gente fala que tem uma conotação com pessoa negra ou com preto é negativo. Então, a lista negra, é ovelha negra, Mercado é o negro. mercado negro, ou seja, é o denegrir. Então, quando você vai juntando tudo isso, é que é o nosso grande desafio. Uhum. Eu estava dando um treinamento outro dia que eles estavam me contando que um lugar que eles guardam o negócio lá, eles chamavam de pallet escravo. E aí alguém, uma pessoa negra, então imagina, uma pessoa branca ia achar que era super natural. Chegou uma pessoa negra no time e falou, mas por que a gente chama de pallet escravo? É o pallet de apoio. Vamos trocar esse nome? Então, é esse o papel, de chegar e falar, faz sentido a gente chamar desse jeito? Agora, um ponto que a Dani traz que é muito importante aqui é, não adianta a pessoa querer se transformar só na empresa, porque é o que está acontecendo, tá? A real é essa. Então, o que acontece? Como a empresa tem código de conduta, tem canal de não sei o quê, tal, as pessoas estão fazendo isso aqui, indo para os grupos de WhatsApp, indo para os grupos menores e continuam com um comportamento inadequado fora da organização. E aí é o que eu falo brincando, mas é verdade, né? O cérebro ele é super inteligente, mas ele não é máquina de lavar. Modo lavar, quando eu estou lá na pessoa física, e modo secar, quando eu estou na pessoa jurídica. Não dá para ser assim. Ou você muda realmente, né? E aí dá para fazer, por exemplo, eu falava denegrir, era uma palavra que era completamente no meu vocabulário. O dia que eu falei, nossa, eu nunca usei, porque a defesa eu nunca usei para machucar ninguém. Tudo bem, mas se é uma palavra que não é legal, eu vou mudar para difamar, por exemplo. Eu tive que fazer um esforço mental para criar um novo caminho neural gigantesco para essa palavra, não só para essa, para
Ó, tá vendo? Aí você deleta Eu já essa deletei daqui várias, e assim, você não tem que consigo mais. pensar. Criado Judiar também. mudo. Ah, criado Criado mudo. mudo. Eu falava muito criado mudo também. É. Hoje eu tenho que pensar na palavra. Por quê? Porque a hora que você se esforça para tirar aquela palavra, você cria um novo caminho neural. Sim. E você enfraquece aquele outro. Você esquece. Por exemplo, denegrir, tem que alguém falar denegrir para eu lembrar dessa palavra. Eu tirei ela do meu cérebro. Uhum. Agora, se a gente não fizer um esforço para fazer uma transformação, não vai adiantar. Não vai adiantar você querer fingir na empresa, porque o que acontece? O inconsciente é onde está o hábito e comportamento. Você vai falar uma bobagem numa reunião. Uhum. E aí você vai falar, nossa, eu não devia ter falado isso. Você quer puxar a palavra de volta, mas como ela sai do seu hábito e comportamento, ela sai muito rápido. Quando você percebeu, você já falou besteira. Então, ou você se transforma de verdade e faz um esforço, e daí você gasta mais energia cerebral, ou você vai falar besteira em algum lugar. Isso mesmo. E aí, só para voltar para o caso, no final das contas, a gente viu o seguinte, que quando a gente começou a investigação lá do caso de transfobia, né, a denúncia de transfobia, já tinha uma pressão nas redes sociais assim absurda. Eram centenas de comentários, uma pressão muito grande. Aí o que acontece? Aí é lógico, a primeira reação da empresa é o seguinte, pô, que sacanagem e tal, já está fazendo essa pressão para falar que realmente houve discriminação e tal. Mas, e aí eu quero fazer um ponto, que de fato a investigação, a empresa tem que olhar o fato em si, e se realmente houve discriminação, tem que ter consequências. Se não tiver, não tem que ter consequências e está tudo bem. Mas a pressão que vem das redes sociais, que parece muito injusto, mas ao mesmo tempo, será que não é um caminho de defesa? Né? Ou seja, meio que, porque dentro da empresa não vou ser ouvido, então deixa eu fazer uma pressão por fora. Faz sentido isso? Sim e não, né? Se a gente for pensar, né? Se a pessoa está buscando fora, muitas vezes é porque dentro ela não encontrou espaço de escuta, espaço seguro para conversar sobre isso, para dialogar. Nem todo mundo está querendo brigar. Às vezes a gente só quer dialogar. Assim, será que realmente... Assim, aquele olhar inclusivo que a pessoa não recebeu, ela está tentando mostrar para a organização, assim, olha, talvez tenha, sim, algum viés da parte de vocês. Né? Talvez eu também errei, mas eu errei pautado numa insegurança psicológica de ser quem eu sou aqui dentro. Preocupado que, assim, não era só uma questão de repente, me mudarem de área e estar tudo resolvido. Que o fato de saberem que eu tinha um relacionamento com uma pessoa trans, enfim, isso poderia me prejudicar, inclusive, em outra área. Né? Então, muitas vezes as pessoas elas buscam o externo porque elas não encontram o espaço de diálogo que elas precisam ter dentro da organização. Claro que, quando vai para o externo, aí a gente encontra, né? Como que é o termo que você usou, né? Os juízes, né? O tribunal. O tribunal das redes sociais. O tribunal das redes sociais, que aí a gente vai encontrar posicionamentos construtivos e posicionamentos nada construtivos, né? Pelo contrário, posicionamentos que só enfraquecem toda essa causa. Então, talvez não seja o melhor espaço. Então, se a gente puder levar uma reflexão, né, para empresas que viveram isso, né, de irem para o tribunal das redes sociais, é entender assim, porque será que eu estou dando espaço seguro, um espaço de escuta ativa, escuta genuína, para que as pessoas venham dialogar comigo? Essa é a reflexão que eu deixaria para uma empresa que viveu uma situação como essa. E para que não vá para fora, né? Porque daí para fora toma outra proporção, para fora várias pessoas vão opinar sem saberem o que está acontecendo. E, infelizmente, as pessoas, elas desde pequenas são movidas a time. Então, eu sou do seu time, eu sou do time de cá. E aí, quando eu escolho o meu time, eu sou contra o outro. Tem até um exercício muito interessante que uma vez um professor meu fez, ele dividiu a sala e falou, pessoal, daqui é um time, não falou time, ele falou, aqui é um grupo, aqui é outro grupo. Vocês têm que resolver isso aqui. Em nenhum momento ele falou, é um grupo contra o outro. Ninguém conseguiu resolver.
Aí no final ele falou, mas por que vocês não conversaram? Não, porque você separou. Então, na hora que eu fico, então eu sou a favor de pessoa trans, eu sou contra a pessoa trans, eu não escuto a outra pessoa. Né? E aí eu simplesmente sou do grupo A, a outra é do grupo B, a gente é contra uma outra. Eu não consigo nem ter essa escuta que a gente está falando aqui, que a Dani está trazendo, uma escuta genuína. Né? Quando uma pessoa pensa diferente de mim, imediatamente eu já desconecto dela. Eu não consigo escutar o que a pessoa está falando. Então, esse é um processo super importante para ser desenvolvido nas organizações também, que faz parte da inteligência emocional, de como que a gente vai ajudar essas pessoas a perceber que o outro, porque ele tem um pensamento diferente do meu, não é contra mim. Ele não faz parte de um grupo, eu faço de outro. Eu posso me relacionar com as pessoas. Agora, quando vai para fora, toma uma proporção que... A gente tem inúmeros casos aí, né, até de erros, por exemplo. Acho que uma bem clássica foi uma que aconteceu de uma executiva do Nubank, que foi, ela estava participando de um programa e perguntaram para ela, sem ela estar preparada, se ela achava que... Porque se ela estava trazendo pessoas negras também para o Nubank. E ela falou, aí já é mais complicado porque a gente baixa a régua, né? Eu já tinha ouvido isso milhares de vezes em treinamento. Agora, quando ela fala isso numa rede social... Houve um boicote absurdo das pessoas para essa organização. Então, assim, precisa tomar um cuidado, né? E é uma empresa que está trabalhando diversidade e inclusão muito fortemente lá dentro. Mas é um erro, uma fala errada, né, Dani? E tem um ponto, né? Assim, nesse exercício da escuta genuína, dentro do universo, né, das pessoas com deficiência, já tem algumas décadas que, desde que foram criados num evento da ONU, nem lembro quando, mas algumas décadas atrás, que foram definidos os direitos, né, da pessoa com deficiência. Tem um lema, né, um slogan que é utilizado, que eu acho que vale para todos os marcadores sociais, que é o nada sobre nós sem nós. Então, no momento em que eu recebo uma denúncia de uma pessoa alegando algum tipo de discriminação por algum marcador social dela, essa análise também precisa incluir pessoas que representem aquele marcador social. A gente não pode falar de racismo se eu não tiver pessoas negras também, não é só pessoas negras, mas pessoas negras também analisando se aquela situação é uma discriminação ou não. Não posso falar de uma transfobia se eu não tiver pessoas trans também analisando se aquilo é uma situação de transfobia ou não. Né? Então, a história do nada sobre nós sem nós é muito importante nesse exercício de escuta genuína. Perfeito. Bom, se o pessoal que está assistindo pudesse dar um feedback, ia falar, porque agora eu vou falar o seguinte, acabou aqui, né? Acabou o tempo, por incrível que pareça. Bom, e aí o pessoal ia falar, é que isso, triste. Mas foi muito bom mesmo. Foi uma grande honra, de verdade, a gente conversar aqui de forma tão genuína mesmo, né? Tão aberta, tão transparente sobre o tema mesmo e essa situação de discriminação ou até mesmo uma possível discriminação. E eu acho que, e eu espero que o pessoal que esteja nos ouvindo, assistindo, tenha gostado. E aí, se gostou, dá aquele like, compartilha, blá, 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 que você já sabe, né? E aí, agora eu queria passar a palavra para vocês não somente se despedirem, mas falar o encerramento, ali, um fechamento, e aonde que as pessoas encontram vocês. Então, por favor. Vamos lá, pessoal. Vocês me encontram no LinkedIn, que é onde eu atuo mais fortemente. Ali a gente está sempre contribuindo com e-books, com material. Eu escrevo mensalmente para você SA. Então, todo mês eu tenho um tema lá específico de diversidade, inclusão, equidade e pertencimento, como a gente chama. Eu tenho 2 livros que eu queria compartilhar com vocês também, o Viés Inconsciente, que é um livro onde vocês vão aprender como que esses vieses atuam aqui no nosso cérebro, e o novo que eu escrevi, Cultura Organizacional Livre de Assédio, onde a gente fala sobre assédio moral, assédio sexual, e como que a gente pode ter aqui empresas trabalhando mais fortemente essa temática. Eu estou aqui disponível para a gente bater um papo e continuar esta conversa tão gostosa em outros ambientes. Legal, acho que da minha parte eu queria só reforçar, quando a gente fala, né, quando Renato falou no começo, que o tema, né, do episódio de hoje era discriminação. A gente já tende a achar que vai ser um tema pesado, difícil. E olha como foi possível a gente ter uma conversa fluida, uma conversa leve, uma conversa importante, assim, né, sobre um tema que tende
a ser pesado, mas que dá para a gente dialogar Uhum. sobre eles, ouvir sobre perspectivas diferentes. Então, a gente tinha aqui minimamente 3 perspectivas diferentes sobre o mesmo tema Uhum. e pudemos dialogar. Foi muito gratificante, estar aqui nesse diálogo ao lado de Cris, né, aqui a seu convite também, Renato. Então, quero agradecer mais uma vez o convite. Também estou lá no LinkedIn, como Daniela Pio, lá também costumo dialogar bastante, ou através do Instagram da IO, Inclusão e Equidade, AYO, Inclusão e Equidade, e que eu até aproveito a oportunidade para falar que, assim, por conta de todos os movimentos aí de recuo, Estados Unidos, outras regiões do mundo, e até muitas empresas aqui no Brasil, esse ano a gente lançou uma campanha que é a campanha Motivos para Continuar. Então, praticamente todos os dias, né, da semana, a gente posta lá no Instagram da IO um motivo para continuar. Então, trazendo dados que sustentam a importância de que essa conversa, né, não pode parar, que esse diálogo sobre diversidade, equidade e inclusão, ele precisa continuar. Muito bom. Muito obrigado A mesmo. gente que agradece. É isso aí, pessoal. E aí, nos vemos no próximo episódio. Um abração.